Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Patrícia Frois e nós vamos iniciar agora uma aula científica sobre um tema muito interessante que hoje em dia está muito em alta em relação aos tratamentos estéticos, que é o laser para epilação. Esse estudo científico que nós realizamos, ele analisou o efeito da laser terapia em epilação em diferentes comprimentos de onda e tipos de pele. Nós sabemos que o laser para epilação, há pelo menos 20, 30 anos, ele já vem tomando conta do espaço da estética e vem sendo utilizado com muita frequência entre os tratamentos, já que ele leva, à total libertação da mulher e do homem desses pelos indesejáveis. E sabemos que hoje em dia, com essa tecnologia, quase que definitivamente nós conseguimos que esses pelos sejam eliminados. Devido à grande procura, esse tratamento que iniciou nos anos 80, através do descobrimento da fototermólise, que a gente vai abordar, ele acabou sendo um tema de grande procura e uma tecnologia bastante frequente e de busca muito grande, gerando um retorno financeiro interessante no mercado da estética, mas sempre gerando a dúvida: será que eu vou ter realmente uma epilação definitiva? Esse pelo não vai voltar? Mesmo a minha pele sendo morena, mesmo o meu pelo sendo claro, eu vou ter recidiva ou não desse pelo? Então, todas essas questões, elas começaram a surgir e dentro do mercado, da área de estética, infelizmente, poucos estudos realmente conseguiram abordar essa recidiva de maneira científica, com estudos histológicos, com marcadores imunistoquímicos, da forma que as pessoas pudessem ter certeza desse resultado e uma grande confiabilidade nesse tipo de tecnologia. Sempre é o questionamento das pessoas: o meu pelo vai voltar? Quantas sessões eu vou precisar? Isso vai ter uma resposta interessante? Então, dentro dessa perspectiva e dentro dessa hipótese, nós do IRG, do International Research Group, começamos a fazer estudos buscando essa informação. E uma outra coisa que começou a surgir no mercado foram máquinas com diferentes comprimentos de onda, ou seja, que podem atingir diferentes fototipos. E a grande pergunta é: essa tecnologia tão nova, que requer às vezes um investimento financeiro maior, ela realmente vai atender a todos os meus pacientes, aqueles que têm pelo branco, aqueles que têm pele morena, aqueles que têm realmente uma dificuldade na resposta da epilação? Todos eles vão ser atingidos e vão ter uma resposta positiva com essa tecnologia, ou vamos ter dificuldades? Então, o nosso objetivo nesse estudo é analisar esses equipamentos, que é uma tendência de mercado. 2021, várias empresas já colocaram lá no exterior esse tipo de equipamento com diferentes comprimentos de onda e de maneira economicamente mais acessível. Isso já vinha sendo colocado, mas com um custo econômico muito alto. E agora o mercado nacional está lançando isso também. 2022 promete ser o ano do laser epilação dentro da estética, com várias máquinas no mercado. E é muito importante que vocês possam conhecer o que há de científico, como são feitos os estudos, como é que a gente consegue ter certeza disso. E esse é o meu objetivo com essa aula que eu estou disponibilizando para vocês, orientá-los e capacitá-los no entendimento principalmente científico da laser terapia e em epilação. Então, dando início à nossa discussão, primeiro um breve esclarecimento sobre a palavra epilação e depilação. Na verdade, a gente tem o uso popular da palavra depilação. Quando eu falo epilação, somente o meio acadêmico e profissional conhece,
por isso a gente vê tanta gente utilizando a palavra depilação, mas nós sabemos que quando eu falo epilação, eu estou falando de uma remoção completa, desde a raiz do pelo, de maneira que ele é arrancado, inclusive do bulbo, né? O bulbo piloso também sofre essa remoção do pelo, e por outro lado, isso pode ser feito de diferentes formas, desde uma pinça, uma cera, até mesmo laser, entre outras possibilidades. Já quando eu falo da depilação, eu estou falando de uma remoção superficial, bem comum e bem frequente no uso das lâminas. Mas, claro, no uso do dia a dia, essas palavras se confundem, porque nós sabemos que a nossa clientela, às vezes, não entende e vai achar que epilação é porque está faltando a letra D e que, por isso, está escrito de maneira incorreta. Bom, mas a base, né, de todo o mecanismo da ação do laser, e aqui eu peço para que vocês prestem bem atenção, porque nós temos a fototerapia de baixa potência e de alta potência, aparelhos que geram energias de alta, né, quantidade, densidade, e que são energias térmicas, e equipamentos que você já tem aí no seu dia a dia, que são aqueles equipamentos de baixa potência que nós usamos para cicatrização, para tratamento de melasma, rugas, flacidez, celulite, que são os lasers, LEDs e clusters de baixa potência. Aqui não, aqui nós estamos falando de energias mais altas e de um laser que consegue fazer um tipo de mecanismo que a gente chama de fototermólise seletiva, ou seja, ele é absorvido pelo cromóforo. O cromóforo é a estrutura que nós temos em várias células, inclusive no pigmento, na melanina, e que tem a capacidade de absorver essa energia. E, nesse caso, essa absorção, como eu estou falando de uma energia térmica e muito forte, ela consegue atingir, através desse calor, o bulbo piloso e a papila dérmica, fazendo com que as células germinativas desse bulbo sejam destruídas, ou seja, esse pelo não vai ser novamente produzido. Mas por que é seletiva, Patrícia? Porque somente essa energia térmica fica concentrada nesse ponto, nesse cromóforo que está dentro desse bulbo, que está dentro dessa estrutura celular e que vai manter aí a energia destrutiva. E os tecidos que eu estou tendo ao redor não são atingidos. É claro que às vezes a gente tem algumas dificuldades. Quando eu tenho um paciente de pele mais morena, quando eu tenho uma pele que tem concentração de melanina, a energia do laser acaba também chegando nessa pele e muitas vezes, se ela for de maneira mais forte, ela também pode causar uma lesão nessa pele. Mas por isso é tão importante nós conhecermos e entendermos o mecanismo de funcionamento dessa máquina e saber exatamente qual é o tipo de comprimento de onda, ou seja, quem nós precisamos usar para chegar exatamente no cromóforo que a gente quer atingir, que é o do bulbo piloso, e inibir o crescimento desse pelo. Bom, esse mecanismo, né, a destruição fototérmica, né? Então a gente já sabe que foto é luz, termo é o calor que vem dessa fototermólise e lise é a quebra, é a destruição das células germinativas desse bulbo. Então o cromóforo-alvo vai ser a melanina, que está presente não só no pelo, né, na haste, e isso ajuda com que esse pelo puxe e atraia essa energia térmica, fototérmica, mas também no próprio terço superior do epitélio folicular, ou seja, no próprio epitélio ali do bulbo, nós temos a presença, né, desse cromóforo e que faz com que esse epitélio sofra essa ação. E nesse epitélio nós temos células-tronco, que vão desenvolver e causar o desenvolvimento do pelo. Tudo isso sendo danificado, nós temos o que a gente já sabe, que é a fototermólise seletiva e a destruição e a incapacitação desse folículo de produzir novos pelos. Bom, é claro que para isso acontecer, eu tenho que ter o comprimento de onda adequado
para que eu consiga chegar nesse cromóforo alvo. Eu tenho que ter uma duração de pulso para que essa energia térmica fique ali um tempo seguro, para que eu consiga chegar e manter essa energia térmica. Eu preciso ter também uma energia, uma potência, uma quantidade de joules necessários para atingir exatamente esse cromóforo-alvo e chegar nessa seleção que eu tanto quero de destruição do folículo. E aí chegar ao meu objetivo, como vocês podem perceber, um folículo prévio à aplicação do laser e um folículo totalmente destruído, né, após a aplicação da energia do laser com a fototermólise seletiva. O laser é uma energia com características que já facilitam essa ação seletiva. Nós estamos falando de uma fototerapia diferente do LED, diferente também em relação ao cluster, que é uma associação de diferentes tipos de emissores de fototerapia. Mas o caso do laser, ele é uma luz colimada, ela tem uma coerência, todo mundo caminha no mesmo sentido, na mesma velocidade, na mesma frequência, monocromática. Então, eu tenho uma luz específica que consegue fazer essa seleção que eu preciso. E aí, cada tipo de laser, aqui eu estou falando dos lasers de alta potência, principalmente, eles têm uma profundidade de acordo com o comprimento de onda e eles têm também um fototipo ou uma característica de absorção específica de cada um. O laser Ruby, por exemplo, ele trabalha o fototipo 1 e 2, né? Pele clara, pelo preto e, claro, é atingido, caso você tenha uma pele mais morena, ele realmente pode ser captado pela pele. O alexandrita, né? O alexandrite é um tipo de laser de 755 nanômetros que tem uma preferência por fototipo 3, já incomoda menos a pele e vai estar trabalhando pelo preto. O diodo, que é um dos mais antigos que nós temos, consegue pegar todos os fototipos, trabalha em 810 nanômetros, pode trabalhar peles mais bronzeadas com maior fototipo. O NDI-AG, 1064 nanômetros, já consegue pegar fototipos mais altos, peles mais bronzeadas. E aí, só para lembrar, a luz pulsada, 1200 nanômetros, é uma luz totalmente diferente do laser, já tem uma característica policromática, pulsada, multidirecional e já vai ter um outro tipo de atuação. Mas, voltando aos diferentes lasers, comprimentos de onda, nós temos aí o comprimento 755 nanômetros, né? Como eu falei, vai pegar os pelos claros e finos, uma profundidade mais superficial, estou falando de 755 nanômetros, e uma luz invisível que vai estar pegando pelos que são mais superficiais, como os pelos que a gente tem na região próxima ao lado. Já o diodo, né, a gente viu que ele tem uma preferência por fototipos um pouco mais altos, não é muito interessante para pelos claros e a penetração é um pouco mais profunda, eu estou falando de 810 nanômetros. À medida que eu aumento os nanômetros, eu vou aprofundando mais. Então, eu consigo chegar bem no bulbo e ele vai trabalhar bem braço, perna, barba. O NDI-AG já é um tipo de laser com 1064 nanômetros que vai trabalhar fototipos mais altos. E, com certeza, ele vai também ter uma penetração mais profunda no folículo, porque nós estamos falando de um comprimento de onda maior. Quanto maior o comprimento, maior a profundidade. Então, para quem trabalha axila, região de pubis, até mesmo quem quer fazer epilação capilar, isso tudo vai ser interessante. Mas imagine, se eu tenho cada um desses pegando diferentes fototipos, diferentes tipos de pelo e com características isoladas, quando eu consigo ter todos eles em uma mesma máquina, eu vou conseguir fazer um trabalho provavelmente mais completo. E essa é uma das questões que a gente quer entender. Mas antes disso, a gente precisa entender as fases de crescimento do pelo.
A fase anágena, quando está sendo, né, o processo de desenvolvimento do pelo. A catágena, que é a fase entre o final do desenvolvimento e o início do processo de queda. E a telógena, que é a involução, queda e paralisia, ou seja, está o tempo que o folículo e toda essa parte de produção de novas células está em latência, né? Então, depois dessa fase, o pelo retorna novamente à fase anágena e novamente a catágena e telógena. Lembrando que a gente tem um bulge que está aqui na parte central do folículo piloso e dentro dele a gente tem as células-tronco, que vão estar sendo ativadas aí no crescimento do pelo. É claro, gente, que o nosso pelo ele tem um comportamento totalmente diferente dependendo da área corporal que nós estamos relatando. Aqui a gente vê bem isso, né? Porque, por exemplo, o tempo de fase de desenvolvimento e crescimento do pelo anágeno no nosso pelo da cabeça é muito mais longo do que o tempo da fase telógena, ela acaba sendo menor, a queda é menor. E o percentual de pelos que caem também é bem menor, comparado, por exemplo, à sobrancelha. Mas se a gente notar, região pubiana, coxas, pernas, elas têm uma fase anágena muito próxima e uma fase telógena também muito parecida. E um percentual de pelos na fase telógena também muito parecido. Por isso, no nosso estudo, nós trabalhamos com região de pubis e região de coxa e pernas, porque a gente queria realmente pegar áreas onde o desenvolvimento e o ciclo do pelo fossem mais parecidos, né? Isso era importante. Bom, então vamos ao nosso estudo para que vocês possam entender como é que a gente chegou à conclusão se esse tipo de laser, que tem vários comprimentos de onda, funciona ou não em diferentes tipos de pele, né, com essa variação. Nós aprovamos esse estudo em 2020 e ele foi coletado no mesmo ano. Tivemos 2 voluntárias submetidas ao estudo na faixa etária de 30 a 50 anos. Elas apresentavam diferentes fototipos, pilosidades diferentes e se submeteram ao tratamento de laser 45 dias antes de uma cirurgia plástica. Por quê? Nós fizemos apenas uma aplicação e fizemos 45 dias depois a remoção do tecido na cirurgia plástica para que essa pele fosse analisada em relação ao pelo, ao folículo e aos marcadores do crescimento e apoptose desse pelo. Então, essas 2 voluntárias, elas foram analisadas, né, após a aplicação, depois de 45 dias, elas foram analisadas em relação a essa pele removida depois do tratamento. Nós trabalhamos com a plataforma Cristal, que é da empresa Body Health, que foi nos cedida para a pesquisa. Essa plataforma ela tem 3 tipos de comprimento de onda. O alexandrite, 755 nanômetros, o diodo, que é o 810, e o Nd:YAG, que é 1064 nanômetros. Então, simultaneamente, a gente utilizava os 3 comprimentos de onda para o tratamento da área onde nós efetuamos aí a análise. Ter 3 comprimentos de onda nos dá uma eficiência melhor, supondo antes do estudo, né, segundo a empresa, uma segurança maior, porque eu consigo aí trabalhar diferentes fototipos e essa segurança e eficácia nos dá tranquilidade em termos de resultado, já que eu consigo pegar do fototipo mais baixo ao mais alto e trabalhar pelos também claros e finos, que é uma grande dificuldade. A primeira voluntária de 32 anos, ela apresentava uma pilosidade fina na região da linha alba e região próxima ao pubis. A área de tratamento foi o lado esquerdo e o controle foi do lado direito, na região infraumbilical. Nós pegamos exatamente essa área que está na foto, avaliamos a voluntária segundo o SkinUp, fototipo 2, e uma segunda voluntária, ela apresentou uma coloração da pele já com o fototipo 4, o pelo mais grosso na região de virilha e coxa, que foi a região
do tecido retirado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e o fototipo sendo mais alto e a pilosidade sendo mais grossa, ela vai justamente ao contrário da paciente anterior que nós analisamos. Então, os parâmetros de aplicação, claro, eles tiveram que ser um pouco diferentes, porque cada fototipo requer uma energia específica, senão eu queimo a pele. Então, a fototipo 2, que o pelo era mais fino e tinha pouco pelo, ela sofreu uma energia de 10,8 joules, uma frequência de 5 Hz, e nós utilizamos em ambas as pacientes a forma de aplicação de varredura, que é bastante utilizada aí na aplicação de laser para epilação. Utilizamos também um sistema de resfriamento, né, que acaba sendo uma forma de diminuir o risco de queimaduras superficiais e também a dor. Então, o objetivo também era dar um conforto maior durante essa aplicação, já que a paciente estava sofrendo aí 3 comprimentos de onda. O cabeçote, né, um spot 12x16, que permite uma mobilidade melhor. A técnica utilizada foi varredura e nós separamos aí a área, como nós mostramos, e após a aplicação, após 45 dias da primeira, né, da aplicação única que a gente fez, a pele foi removida para análise durante uma cirurgia de abdominoplastia que a paciente já estava programada para fazer. A segunda paciente, que era fototipo 4, nós tivemos, né, a presença de pelo mais grosso, porque pegava bem a área da virilha, né, a gente pode ver aqui, e um pouco da parte interna da coxa. Então, a energia pela pele morena foi mais baixa, nós usamos 9,4 joules, a frequência mesma de 5 Hz, e a técnica de varredura. Claro que depois ela fez uma dermolipectomia da coxa, nós tiramos o retalho, e ele foi para um centro de patologia, onde ele foi transformado em blocos, né? Foram cortadas as lâminas, então esses blocos foram processados e transformados em lâminas para que a gente pudesse analisar aí o tecido, né, o pelo que tinha sido lá tratado. Bom, então o que a gente usou de avaliação? Nós usamos o medidor de fototipo para ter uma avaliação menos subjetiva, né? Os retalhos que foram retirados, e aí nós usamos 2 tipos de avaliação, a histologia e a imunohistoquímica. Por quê? Quimicamente eu preciso saber se esse folículo está vivo ainda. Eu não posso confiar só que o pelo apareceu ou não apareceu, até porque esse processo ele pode ser um pouco retardado, mas mais à frente ele pode acontecer, já que tudo é cíclico. Então, eu precisava ter certeza, bater o martelo, e para isso eu precisava de marcadores. E o pelo ele tem marcadores específicos. Então, um deles é o CK18, que é o citoqueratin 18, que ele analisa a apoptose do folículo piloso, uma apoptose definitiva. Ou seja, esse folículo não produz mais pelo e acabou. Não vamos ter mais nenhum pelo nascendo aí. Também nós utilizamos um outro marcador, que é o BCL2, que é de proliferação celular, que faz o contrário, ele analisa a proliferação das células lá da epiderme, ali do bulbo. Então, é um marcador que vai me dizer se esse bulbo está ativo e que se o pelo vai continuar aparecendo. E aí vamos para os resultados. Então, explicando bem, né, porque são dados muito científicos, né, e aí fica um pouquinho, às vezes, estranho, mas o que é isso? O BCL2, como eu falei, é um marcador que é expresso ao longo, né, do ciclo das células da papila dérmica. Então, quando ele está presente, significa que o bulge está ativo, que eu tenho possibilidades aí de produção de pelo o tempo todo, né? Então, a fase anágena vai aparecer e o pelo vai aparecer. Se ele está ausente, ele na fase telógena ele não aparece, porque é uma fase onde o pelo não está sendo produzido, né? Mas isso é uma coisa normal. O importante é que na fase anágena se eu não tenho a presença dele, significa que eu não tenho um pelo previsto aí para esse folículo, né? Para esse ponto. Então a gente vai ter aí uma estagnada da produção de pelo desse folículo. E aí, olha que bacana, né? Esse é o tecido da paciente 1, né? Um tecido normal, só para a gente ver.
uma fase anágena do pelo, como é que é o folículo normal, aqui o desenvolvimento dele, o epitélio, a parte do bulge, né, o folículo piloso. E quando a gente joga os marcadores, então, a gente viu que no lado controle, onde eu não tratei, todo o epitélio, que é essa parte que foi toda marcada em marrom, está cheio de BCL2. Então, significa que os folículos, né? É lógico que a gente vai falar quantos, mas que grande parte desses folículos estavam bem ativos para formar novo pelo, do lado controle. Já o marcador CK18, né, que é a citoqueratina, ele é muito utilizado para definir a apoptose, ou seja, não vai ter filamento de queratina ser produzido mais, não tem mais fragmento sendo gerado, eu tenho uma apoptose aí definitiva desse folículo, não vai ter mais pelo sendo produzido. E aí, do lado que a gente fez o laser, a gente já percebe a fase telógeno, né? E a presença aí do CK18 positivo, significando que a apoptose aconteceu, e também o BCL2 negativo, ou seja, além de ter tido a apoptose, não há suspeita ou resquício de possibilidade de novos pelos nascer. Isso a gente está falando com uma aplicação só. Mas, Patrícia, quanto? Né? Porque não adianta eu dizer que isso aconteceu em 100% do paciente, do tecido, porque, na verdade, isso não aconteceu 100%. A gente só teve uma aplicação. Mas olha que legal, do lado controle, né, 13% só do tecido apresentou apoptose, apresentou uma parte de tecido já expressa em característica de não evolução, ou que está ali somente esperando passar aquela fase. Já 35,6% desse, né, no lado tratado, né, isso é o percentual de folículos, né, estava em fase telógena. Então, a gente vê aqui, em relação à região abdominal, apesar de ser uma área onde o pelo é fino, a pele da paciente clara, um pelo muito mais delicado, abdômen de mulher normalmente não tem muito pelo, então a absorção da energia é mais difícil. Mas a gente teve 35% desse pelo já com essa característica apoptótica, né? Então, isso é interessante. Bom, já em relação à fase anágena, né? O lado que a gente não tratou, ele estava lá em cima, quase 80% dele estava com BCL2 ativado, ou seja, ia nascer pelo de volta. Já 20%, né, desse percentual onde a gente aplicou, né, foi tratado, somente 20% ainda apresentava sinais de que poderia estar sendo ativado. E isso são algumas estatísticas, né, que a gente tem. Já pegando a paciente de cor mais morena, fototipo mais alto, que fez na região da virilha, um pelo mais grosso, a gente tem aqui algumas imagens dos folículos da fase telógena, apoptose completa, CK18 positivo, BCL2 negativo, todas as características que pelo nenhum ia nascer mais. Mas quanto? Qual o percentual dela? E aí a gente vê que ela realmente, os resultados são bem mais fortes. A gente tem que apenas, do lado controle, apenas 4% apresentava alguma possibilidade de estar na fase telógena, ou seja, um pequeno percentual de pelo estava com possibilidades de apoptose. E já no lado que nós tratamos, 36% já apresentava apoptose, então quase 40% com uma aplicação. Já anágena, ou seja, BCL2 positivo, a gente tem aí que somente 53%, né, do lado controle, ou seja, o lado que não tratou continuava o pelo lá ativo, e
só 3% poderiam ainda desenvolver pelo no local tratado. Bom, para que a gente entenda melhor tudo isso, né, vamos explicar, concluir todo esse processo, porque o pelo é dinâmico, né? E a gente tem que pensar que quando eu estou falando que está com característica anágena ou telógena, eu estou falando com essa característica com marcadores, ou seja, que a gente sabe que um pelo normal, ele passa pela telógena, volta para a anágena, fica girando. Quando eu digo que o marcador está presente, eu estou dizendo que se está presente o BCL2, o pelo vai voltar certamente. Se está presente o CK18, o pelo não vai voltar mais, né? Então, essa é a diferença em relação a uma análise cíclica sem imuno, né? Aqui eu tenho uma segurança porque eu tenho um marcador. Então, a gente observou o seguinte, que a voluntária que tinha pelo fino e fototipo mais baixo, ela apresentou 72%, né, no lado controle, 72% de possibilidade de volta e 13% de pelo que provavelmente não ia voltar. Já o lado tratado, 20% apenas estava ainda com possibilidade de voltar e quase 40% já estava praticamente sem chances de voltar, porque estava na fase telógena, mas, como mostrou o marcador, a fase telógena dessas pacientes era com a apoptose definitiva, devido à presença dos marcadores. Já a outra voluntária, que tinha um pelo mais grosso, o fototipo mais alto, o controle, né, o lado controle, ainda tinha 53% de chance de nascer pelo e 4% só que não nasceria. E já do lado tratado, apenas 3% do pelo poderia nascer de novo, que é nada, e quase 40% já estava praticamente finalizado. Então, para a gente entender melhor, tanto na paciente de pelo fino, pele clara, quanto a morena, de pele escura, e que nós fizemos o uso de uma energia diferente, porque, claro, pele mais morena eu tive que usar menos energia. Já que eu trabalhei com diferentes comprimentos de onda, nós tivemos 40% de perda definitiva de pelo para uma aplicação. Isso é muito interessante, né? Então, isso já mostra uma boa evolução e mais ainda, a possibilidade de que isso aconteça independente do fototipo que eu estou trabalhando, o que é bem interessante para a nossa análise, porque nós temos sempre uma grande dificuldade em trabalhar com pacientes que têm essa variação, né? Pelo fino, pelo claro, né? Paciente de fototipo 1 e 2, que o pelo é mais difícil, e além disso, de pelo mais fino, né? De mais dificuldades. Então, aqui a gente praticamente igualou resultados, sendo que são pacientes com características muito diferentes. É lógico, né? Que essa característica, isso seria um ponto positivo, mas a gente tem que ver também que há muito poucos estudos que utilizam a histologia e a imunistoquímica. Praticamente a gente não tem. O uso de marcadores que me dão a certeza vai continuar a ter pelo, não vai ter mais pelo, me dá uma segurança que para futuros estudos vai ser muito bacana e vai ser muito interessante para a evolução da análise das possibilidades do laser na epilação. Os pontos positivos, né, desse trabalho, é claro que a gente tem um pioneirismo, é um trabalho onde a gente tem marcadores que a gente não tem na literatura, a gente tem histologia, nós tivemos uma análise que dá confiabilidade e um nível de estudo bem aprofundado. Os pontos negativos, que a gente tem que deixar claro aqui, é que só fizemos 2 casos, né? Foi um estudo piloto, um estudo de caso, e o fato de ter feito um estudo só de 2 casos não nos dá a segurança para afirmar o que a gente tanto quer afirmar da definitiva, epilação definitiva acontecer. Mas já nos dá uma pista muito grande, porque, claro, isso é um estudo de alto custo, né? Marcadores são caros, são em dólar, cada kit custa de 10 a 15 mil reais
para marcar um tipo de marcador, imagina que nós usamos 2. Então, tudo isso dificulta e inviabiliza análises desse tipo, por isso a carência na literatura. Mas eu acho que esse pioneirismo vai puxar das empresas que, quando elas colocarem equipamentos no mercado e elas quiserem mostrar que ele tem uma efetividade na epilação, esse caminho dos marcadores é muito interessante. Bom, é claro que a gente tem que mostrar aí algumas contraindicações do uso da fototerapia de epilação, como fotossensibilidade, pessoas que utilizam alguns tipos de cosméticos ou tratamentos tópicos, como a isotretinoína, neoplasias, gravidez, pacientes com problemas de cicatrização, diabéticos não controlados, epiléticos, pessoas que têm uso de imunossupressores, alguns tipos de herpes, principalmente quando é na área, depilação que arranca, que deixa a pele sensível, coagulopatias, dependendo do tipo de patologia, enfermidades autoimunes também. Alguns efeitos adversos podem acontecer, principalmente se a gente não tiver o cuidado com o comprimento de onda, com a energia colocada, isso tem que ser muito bem olhado, principalmente quando nós trabalhamos com 3 comprimentos de onda, e aí é interessante que qualquer empresa que vocês consultem, vocês tenham uma boa orientação a respeito disso, porque podem causar eritema, edema perifolicular, hiperpigmentação ou hipopigmentação, irritação, alguma queimação, lesões na pele, queimaduras, bolhas, tudo isso se não adequamos, né, exatamente as energias. Estamos falando de fototermólise, de laser de alta potência, então temos que ter cuidado, porque o tecido recebe, o bulbo recebe, mas a pele também recebe, e isso pode gerar alguns problemas. Bom, essa era a nossa aula, né? É um estudo inédito, vocês estão tendo o contato em primeira mão com estas informações, né? De que definitivamente a gente consegue, com um equipamento de 3 comprimentos de onda, trabalhar sim diferentes fototipos e ter uma eficácia praticamente parecida com esse tipo de aplicação. E eu gostaria de agradecer não só a Body Health pelo apoio, pela pesquisa, né? Porque eles possibilitaram as nossas análises imunistoquímicas e também ao empréstimo do equipamento, mas também o Dr. Dalson e a Carla, fisioterapeuta, que participaram e nos ajudaram aí na coleta de dados com as pacientes, e outros que participaram, como os patologistas, colegas fisioterapeutas que ajudaram nos atendimentos. Sempre que há uma pesquisa, há uma grande equipe por trás, e jamais eu conseguiria fazer isso sem a presença dos amigos, dos colegas que nos apoiam. E, claro, agradecer a toda a equipe do IRG pela conclusão do trabalho e pela entrega para vocês dessas informações e desse conhecimento. Espero que tenha sido interessante, que tenha sido útil e que novos estudos, né, principalmente sobre a epilação em 3 comprimentos de onda para análise da efetividade do laser de epilação ou de outras fontes para epilação, possam estar trazendo esse nível de formação científica e de ciência, né, de pesquisa, para que vocês possam se sentir seguros e trabalhar com o equipamento. Um grande abraço a todos e muito obrigado.